Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV e também no rádio, né? Que Deus nos abençoe, que venha nos trazer aí a revelação, o entendimento da palavra, né? Além daqui, nós vamos estudar aqui a lição de número 7 e estamos aqui no segundo trimestre de 2025 e hoje a lição é a lição de número 7, nós estamos estudando aqui o tema desse trimestre, e o Verbo se fez carne. Subtema, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Né? Então, o olhar de João, né? Olhando ali, como ele mesmo diz, né? Que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, né? Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esse olhar de João, submisso, olhando para esse Verbo encarnado, né? E ele escreveu esse evangelho, é o que nós estamos estudando nesse trimestre, né? Tem aqui o nosso comentarista, né, que comenta a lição, e além disso aí, nós esperamos que Deus nos use, né, nos trazendo a revelação para que a gente possa falar aqui de uma maneira assim bem evangelística, né, porque nós estamos falando aqui no rádio, na TV, para as pessoas, para qualquer pessoa, não é para os crentes, dentro de uma sala de aula, né? Para aqueles que já estão na caminhada, né? Então, nós estamos aqui falando para todas as pessoas e a gente fala de uma maneira bem simples mesmo, para que a pessoa venha entender e compreender o que é Jesus, quem é Jesus e o que é o Evangelho e o reino do céu, né? Que é tudo faz parte do reino, mas você tem que primeiro acreditar, depois acreditar em Jesus, depois acreditar no Evangelho, que é as palavras de Jesus, né? E que para que possa entender o que é reino do céu, né? Então é isso. Estamos aqui na lição de número 7, 18 de maio de 2025. O assunto da lição de hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Né? Então, assim, Jesus ele se colocou dessa forma. Sou a ressurreição e a vida. Nós vamos estudar esse tema aqui. Texto áureo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. E texto áureo é exatamente o que nós estamos falando, que é aquela simplicidade de dizer, de ensinar as pessoas. É um texto principal, é como que seja aí o assunto da lição de hoje, né? Sobre isso, o versículo da Bíblia mais evidente, mais que dá fundamento para a lição de hoje é esse aqui. É o principal versículo, né? Então aqui, verdade prática, uma verdade que você deve praticar. É como que seja assim, né? Claro. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Né? Nós temos essa razão. Aí você pode também dizer essa crença, essa esperança, essa fé, né? Que tudo que a gente faz tem um objetivo, né? Tudo que você trabalha na vida secular mesmo, normal, você tem um objetivo, né? Eu estou fazendo isso e alguém perguntar, né? Até o apóstolo Pedro,
ele escreve sobre isso. Se alguém perguntar a razão da vossa fé, nós temos com que responder de maneira convicto do que estamos acreditando. Então é exatamente isso, a razão nossa da gente estar aqui agora, da gente cultuar o Senhor, da gente estudar a Bíblia, da gente procurar saber o que é, como é Jesus, como eu posso ter Jesus na minha vida, como eu posso obedecer ao Evangelho, me interessar pelo Evangelho e ser justificado pelo Evangelho, achar a justificação, a graça de Deus. Como eu posso conhecer o reino do céu? É isso aí. Então é isso que nós vamos estudar aqui. E Jesus, ele se colocando aí como a ressurreição e a vida. Então o que nós vamos estudar aqui é exatamente duas ressurreições. Tem aquela que é o que nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro, né? Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele ressuscitou no mesmo corpo que ele estava antes, que ele nasceu e tudo. Então a gente tem que entender esse lado aqui. E ele continuou a mesma vida, comendo feijão, arroz, normalmente. E precisou acreditar e continuar sendo crente, que eu acredito que ele continuou, claro, que ele acreditava em Jesus. A gente vê isso na própria palavra. É que a Marta, a mesma Marta já falou para o próprio Jesus, né? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Quer dizer, ela era evangelizada, ela sabia, ela conhecia a doutrina, principalmente da ressurreição. Então, a gente acredita que ele continuou sendo crente e morreu em Cristo, salvo, né? Mas ele correu o risco, né? Continuou a vida natural. E tem a ressurreição, que é exatamente essa, que é o dia da vinda do Senhor, que todos que morrerem em Cristo vai ressuscitar, o arrebatamento da igreja. Aí vai receber um corpo glorioso, que é exatamente o que diz aqui nessa verdade prática, que é praticar uma razão, uma esperança, uma fé, uma crença, né? O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa causa, ou por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele, né? Então é isso aí. Já passo para você. Graças a Deus. Na semana passada nós estudamos sobre Jesus como o bom pastor, né? Como o nosso pastor, nós como ovelhas. E hoje Jesus, nesta lição, se apresenta como a ressurreição e a vida. É um Cristo, um Jesus que merece todo crédito, que merece toda a nossa atenção, pois ele não é um homem comum. Pelas palavras, pelas citações de Jesus, pela doutrina de Jesus, se percebe que existe algo diferente de tudo que a gente pode ver. Porque Jesus realmente é Deus, Jesus é divino. Quando o assunto dessa lição, que fala sobre Jesus mesmo declarando, eu sou a ressurreição e a vida, que não são palavras apenas como doutrina, né? Que existe a doutrina da ressurreição. Nós cristãos acreditamos que Jesus foi a primícia daquele que ressuscitou, e nós ressuscitaremos também para recebermos o nosso corpo glorificado, da mesma forma que Jesus recebeu esse corpo glorificado após a sua ressurreição. Então, a ressurreição é uma doutrina, sim, é um ensino, sim, e nós cremos nessa ressurreição, mas a ressurreição é uma pessoa, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, é a pessoa de Jesus
a portadora de vida, que Jesus, na verdade... A fonte ali, né? Ele é uma fonte segura, porque, na verdade, a morte, ela afeta somente o nosso corpo. E nós temos exemplo disso, que em Lucas, capítulo 20, versículo 38, Marcos, capítulo 12, versículos 26 e 27, está mesmo declarado que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Sim. Porque para Ele todos vivem. O que significa isso? Que Deus não é um Deus do que não é existente. Os mortos não existem. Mas para Deus todos vivem por quê? Porque o que Deus considera é aquilo que tem a essência dele no ser humano, que é a alma e o espírito. E isso é imortal. Então, como nós vamos estudar sobre esse ocorrido na vida de Lázaro, que após 4 dias de morto ele ressuscita, foi um grande milagre. Mas não é o maior dos milagres, porque vai haver a ressurreição coletiva daqueles que serão chamados. Pela voz do Senhor nós ouviremos e entenderemos. Aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Senhor, que será a manifestação da plenitude da glória completa de Jesus e do poder dele. Então, esse aqui é uma demonstração de que Jesus é o Todo-Poderoso, porque ele dá ordem. Aquele que está morto, que se levante, que saia do túmulo, e ele saiu, Lázaro saiu. Então, se Jesus tem o poder, tem a autoridade de chamar a vida aquele que está morto, quem faz com um, faz com vários. Então, nós acreditamos, como lá em Êxodo mesmo, quando Deus se revela a Moisés na sarça, capítulo 3, versículos de 5 a 6, e Deus mesmo diz para Moisés, não te chegue para cá, porque o lugar em que tu estás pisando é lugar santo. O versículo 6, e disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Olha, eles já não existiam mais. Sim. E Deus não falou, eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Jacó. Não, ele falou, eu sou. Então Deus considera vivo, independente do corpo ter já sido sepultado ou não, porque Deus trata exatamente da parte da alma e do espírito, que é a parte que vive eternamente. E esse viver eternamente, essa alma e espírito do ser humano, existe aí a alma redimida, que é a alma que aceitou Jesus em vida, que creu no poder do Evangelho e no sacrifício de Jesus, e da mesma forma aqueles que entraram na vida eterna, que não é a vida eterna, que na verdade é a condenação eterna, porque levaram consigo somente a natureza caída. Então, existe a natureza caída para todos, porque Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, aqueles que hoje têm vida e aqueles que hoje têm a oportunidade de ouvir o Evangelho e crer, eles podem ser redimidos, podem ser reconciliados. Exato. Então, vai haver essa separação, essa diferença entre a alma daqueles, a alma e o espírito daqueles que aceitam e a alma e o espírito daqueles que rejeitam. Então, podemos dizer dos que são redimidos e dos que são caídos terão destinos opostos na eternidade. Então, é muito bom nós nos atentarmos para esse ensino, que não está se relacionando apenas à vida aqui, mas a vida eterna, que também Jesus nos garante a vida eterna. Vida eterna. Agora, a condenação eterna são para aqueles que não creram no Filho de Deus. Assim como pelo homem a morte entrou no mundo, morte é exatamente não ter parte com Deus, só isso. Né? Não tem parte mesmo com Deus, ele está destituído da glória de Deus. Então todos estão destituídos. Agora, para restituir Jesus, e assim também pelo homem, todos
passaram a morte, ou seja, foram perdoados. Então, por isso ele é a ressurreição. Ele é esse resgate, né? Então, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Ele está falando, ele estava falando ali, vamos dizer que no natural mesmo. Mas porque ele disse ainda, né? Porque no sentido, tem gente viva e tem morto, e aí, no caso do Lázaro, estava morto. Ele disse, ainda que esteja morto, viverá. Porque um morto, ele não vive, ele não crê. Não reage, né? Então ele está falando mais naquele que está morto espiritual do que mesmo o que está vivo. Porque o que está, mesmo do que está morto de verdade, né? No sentido que era o Lázaro. Porque Lázaro acreditou? Antes sim. Mas eu digo na hora ali, estava crendo para poder voltar à vida? Não. Que da mesma forma somos nós na ressurreição do último dia em relação ao que é o que conta, é o que cremos antes da nossa morte física, no caso, né? Aí no caso dele, ele está falando que ele tem poder de uma pessoa estar morto e ele ressuscitar, como foi o caso de Lázaro e outros também, filha de Naim, a filha da viúva de Naim, o filho, né? A filha de Jairo e tal. Tá. E também, muito mais, é o que tem valor, como você já falou, o valor maior é a ressurreição, essa ressurreição que é espiritual, que todos nós estamos mortos e através de Cristo, pela crença, acreditar no Senhor, nós somos resgatados dessa morte, para viver, para retornar a Deus outra vez, né? Que é voltar àquela condição de Adão antes do pecado, entendeu? Então Adão nos jogou fora, mas Jesus nos resgatou. Se você acreditar, se não acreditar, faz o quê? Sabe aquela coisa de você não dar a mão para ser tirado do buraco? Não quero, fica lá dentro. Mas aí se você der a mão, que é exatamente ouvir seu conselho, ouvir sua palavra, aprender isso, como é que faz, ter essa razão, e o apóstolo Paulo escreve isso aos Romanos, né? Capítulo 12, versículo 1, que nós temos que ter a razão de cultuar a Deus para ser de maneira que seja agradável a Ele. Esse agradável não é porque Jesus é exigente. Não, é porque é a maneira de você entrar no céu. Sabe aquela coisa que você tem que usar tal equipamento para você subir num determinado lugar? Assim também é toda uma orientação de Deus para você chegar a Ele. Se você não fizer isso, não é uma questão que Deus aumentou, diminuiu, ficou... Não, e nem perdeu nada. Também, porque... Não, aí quem perdeu foi você. Então nós temos que ter essa orientação, aceitar os ensinamentos do Senhor, que é exatamente esse conselho da maneira para nós ter essa razão de cultuar, né? Que é exatamente esse aprendizado, né? Transformação do nosso entendimento. Um entendimento natural, você sai para o entendimento sobrenatural, um entendimento espiritual. Que no natural você acha que não precisa disso. Mas para sobreviver espiritualmente precisa. Então Jesus, tanto ele tem esse poder de ressuscitar a pessoa que está morta, e hoje acontece. Se você não sabe disso, mas é só você começar a buscar saber, querer saber do mundo dos crentes. Vamos falar assim, que não adianta falar evangelho porque vai misturar muito. Não, daquele que acredita mesmo. Então, Jesus, ele faz milagre todos os dias de ressurreição mesmo. Né? Assim como ressuscitou Lázaro, tem muita gente que ressuscita aí. As pessoas, os homens de Deus oram e a pessoa ressuscita. Agora, o que adianta, né? Se você ressuscitar ou ser curado horror de vez e depois você não obedecer e no final não ter a ressurreição para a vida. Porque todos vão ressuscitar, vai ser falado aqui. Todas as pessoas vão ressuscitar. O Senhor Jesus, ele disse,
E haverá um dia em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que fizeram o bem, é exatamente o que é fazer bem, é orientado pelo Senhor, na palavra. Ressuscitarão para a vida eterna. E os que fizeram o mal, para a condenação eterna. Então, vai ter a ressurreição de todos. Agora, vai ser falado aqui, né? Então, Jesus, ele é essa vida, tanto no sentido natural como no sentido espiritual. O natural está ordenado o homem envelhecer e morrer. Mas tendo Jesus, você tem ânimo, tem fé, esperança, tudo, né? Que é o que vai ser falado nessa lição, que o crente, a diferença dele é essa esperança que ele tem, de que ele está correto, de que ele sabe para onde está andando, que depois da morte ele tem a vida eterna. Então ele tem essa garantia, porque ele sabe, né? Ele está vivendo com o Senhor, né? E essa paz, que essa paz ela vem através dessa esperança, que você está confiado, né? Aí você fica calmo. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele disse, essa aflição vocês vão ter, mas pode ficar tranquilo que eu venho buscar vocês. Então é essa esperança que nós devemos ter, né? E confirmar isso aí, né? O Senhor, o apóstolo Paulo, ele fala isso em 1 Coríntios, até cita aqui também. 1 Coríntios capítulo 15, se você for ler todo o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver ele falando dessa ressurreição, explicando bem melhor do que nós estamos dizendo aqui, a respeito do como essa transformação, né, que nós vamos ter. Então nós somos corruptíveis, nós somos como uma semente, ele fala, né? Que a gente planta a semente que é plantada não é a que nasce, ele diz. Então assim, para deixar bem claro, né? Então o próprio Jesus, ele falou assim, quando ele disse para as pessoas, o grão de trigo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. O que ele está dizendo? Eu vim para mim ser morto por vocês, para ter essa ressurreição e a vida. Vocês ter essa garantia de vida, resgatar vocês. Se eu não morrer, no sentido de ser matado, como foi, ele foi morto da maneira que foi. Então ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, que ele veio do céu e caiu na terra. Então o apóstolo Paulo disse que nós somos como uma semente. Nós plantamos esse corpo e ressuscitamos com um glorioso. Não é o mesmo, é outro. Do mesmo jeito, qualquer semente, ele diz. Você plantando ela não vai nascer, ela vai morrer, aquela semente, para nascer um pé, uma erva que vai dar muita semente. Ele vai explicando isso aí. Aí fala na questão da carne de peixe, carne de ave, carne de... Assim como tem carne de animal e carne de peixe e tudo, tem a carne terrena e a carne celestial, ele falou. Tem o corpo carnal e o corpo espiritual. Ele vai explicando, é muito importante você ler aí esse capítulo 15 de 1 Coríntios, meditando ali, para você ver. Aí tem o Adão terreno e o Adão do céu, que ele fala de Jesus, do Adão que condenou nós e o Adão que ressuscitou nós. Pode dizer assim, porque nós já estamos com a garantia, não tem negócio de vai ver se dá de ressuscitar, não. Está tudo certo, né? Trazer essa vida, traz nós para a vida outra vez, né? Então vamos... Nós vamos à leitura bíblica em classe, está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 14, 15 e em seguida 17 ao 21,
Aí vem os versículos 23 ao 27. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Versículo 15. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Versículo 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Versículo 24. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Versículo 27. Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Pois é. Fé ela tinha suficiente. Que é o que Jesus procura em nós, porque ela tinha conhecimento da palavra. Porque, na verdade, Jesus era amigo deles ali. E ele ensinava isso. Pode ver que João, é o que nós estamos estudando, que é o Evangelho do Apóstolo João, ele tinha mais intimidade com o Senhor Jesus. Ele era o apóstolo a quem Jesus amava, o apóstolo do amor. E ele amava, Jesus amava. Então, ele pode ver que ele é mais profundo no espiritual. Tem mais intimidade. Aí você vê que ela, por as palavras aqui, olha que Marta é dita como a mais incrédula assim, da família, no sentido mais carnal um pouco. Ela é mais materialista. Assim, a gente prega isso um pouco por causa daquela passagem lá que Jesus chegou na casa deles. E ela fazendo as coisas lá, claro, para agradar Jesus, né? Mas no sentido natural, vamos fazendo uma comidinha arrumadinha, então. E a Maria lá aprendendo nos pés de Jesus, sentada lá perto, conversando com Jesus. E quando ela veio, importa, Senhor, que a Maria vá me ajudar? Ele disse: Marta, tu estás muito preocupada. Deu uma chamada nela assim de... Né, a atenção dela, porque estás muito preocupada com as coisas naturais. A Maria escolheu a melhor parte. E aí você vai ver que ela tinha todo esse entendimento, a Marta. Que ela entendia o que era ressurreição do último dia. Depois ela diz: eu acredito em tudo que tu disser. O Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é o Filho de Deus. Né? É aquele o Cristo que havia de vir, o Filho de Deus. Eu acredito em qualquer coisa que vem de ti. Então ela tinha esse entendimento. Mas você vai ver aquela mais profundo ainda, a Maria. Vem uma prova aqui, nessa passagem aqui, nessa questão de você ter mais intimidade, a proximidade, ouvir mais o Senhor. Aí a Maria, quando ela chegou e viu Jesus, que ela veio depois, ela disse as mesmas palavras que a Marta disse. E Jesus não disse nada, só fez chorar. Só fez perguntar aonde puseram ele. E chorou. Quando ele viu a Maria chorando, e ali o judeu, né, que estava com ela, ele chorou também, porque ele viu a fraqueza do homem. Vai ser falado aqui, né? Ele viu isso, esse sofrimento do homem por causa do pecado, da queda de Adão lá, que restou para nós isso, essa passagem pela morte. Que, olha, a morte ela traz a tristeza maior na morte, a dor maior, essa separação. É que Jesus mesmo, ele se sentiu muito ruim nisso,
Ele ficou angustiado ali, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Por quê? Ele pensou em deixar os discípulos, deixar a mãe dele, deixar os irmãos dele, deixar os parentes, os amigos, e os discípulos que estavam com ele ali. Poxa, eu estou indo e eles vão ficar aqui nesse sofrimento, passar por essa morte que eu vou passar agora. Então tem esse lado aí que o homem ele não quer deixar o mundo, porque ele é do mundo, o homem, a carne do homem, né? Então tem esse lado de você se preocupar com os outros e até preocupado mesmo que os outros estão preocupados contigo. Então isso é a dor da morte, tanto porque está morrendo, se for uma coisa assim mais lenta, quanto também para o que estão assistindo isso e passando por essa perda desse ente querido, né? Então é muito, a morte, não tem jeito, o pecado traz para nós essa dor, que nós precisamos passar por isso, mas nós passamos muito melhor quando nós temos essa esperança. Você vê que Jesus, ele ficou angustiado, mas quando ele orou, ele acalmou. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele sabia para onde ia, estava tudo certo. Quer dizer, e os anjos vieram e serviram ao Senhor. Há quantas vezes a gente não vê história, testemunho hoje no nossos dias? É isso que eu estou convocando aqui as pessoas, né? Que não tem essa intimidade com os crentes, mesmo, para conhecer o mundo, esse outro mundo, que não é o mundo natural, o mundo espiritual. Para conhecer isso, para você conhecer os testemunhos. A gente convoca isso aí, a gente pede para você procurar ver isso aí e procurar acreditar, né? De pessoas que estão morrendo, crente, e ele disse, eu estou vendo, os anjos já vieram me buscar, e a alegria, cantando hino. Acaba morre alegre, né? E dizendo para as pessoas, como disse o próprio Jesus, para não se preocupar, as mulheres chorando, batendo nos peitos, desesperada, ele com aquela cruz apanhando, todo ensanguentado, e ele disse, não chorai por mim não, chorai por vós mesmo, porque vai chegar o dia em que vocês vão dizer que bem-aventuradas aquelas estéril, que não tiveram filho. Está entendendo? Ou seja, vocês vão chorar pelos filhos de vocês vão chorar por vocês mesmo. Então, quer dizer, ele está sabendo o que estava fazendo, cheio do Espírito. Então um homem, qualquer pessoa hoje, né, cheio do Espírito Santo, ele pode estar doente como tiver. Ali na hora da morte, ele está alegre, ele está sabendo, ele tem aquela esperança, e os anjos vêm mesmo, e às vezes eles veem isso, e às vezes outras pessoas que estão perto vê, como o Gunavingre mesmo, tem o Daniel Berg, é o Gunavingre. Na hora da morte, a irmã que estava lá, um monte de irmão ao redor dele lá, todos viram o rosto dele brilhar como o sol. E uma irmã disse, os anjos estão aqui, eu estou vendo. Os anjos vieram pegar ele. Já pensou? Então muitos a gente vê falar nisso aí, né? Até aqui mesmo o avô da Gleice, ele disse, então os anjos já vieram me pegar aqui, ele cantando, indo, falando em língua estranha. Quer dizer, isso é uma coisa real, hoje acontece a mesma coisa. Quer dizer, isso é importante que você passe, é uma morte que vem, mas você é diferente. É isso aí. Então até conforta as pessoas que estão perto. Não se preocupe não, já estou vendo o céu está aberto. Você vê o Esteve, né? Uhum. O Esteve que foi o primeiro mártir ali, depois foi apedrejado porque pregava o evangelho, né? Na época depois de Cristo ali, e ele, sendo apedrejado, disse, eu estou vendo o céu aberto, e o Senhor ao lado, à direita de Deus Pai.
Ou seja, ele viu Jesus. Jesus só esperando ele de braço aberto. A pessoa... Então isso é importante, né? A gente tem que ter essa... É glorioso demais e nós precisamos acreditar nessa palavra, que ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. A morte é uma das maiores rupturas que causa no coração do ser humano, porque você sabe que quem muda de cidade, quem muda de país, tem esperança de se reencontrar fisicamente, como os pais, às vezes, que criam seus filhos com muito carinho, e de repente cada um vai se dispersando para longe, e tem pais que passam décadas sem ter esse reencontro, mas de alguma forma eles têm a esperança de a qualquer momento se reencontrar com esse filho ou com esse qualquer tipo de parente, porque sabe que está vivo, mas a morte deixa o ser humano sem chão, porque você sabe que a partir dali não tem mais como ter esse reencontro pessoal, esse reencontro físico. Mas nós que somos salvos temos essa garantia de que se morrermos em Cristo, Aí vamos se ver. crendo neste evangelho e nessas promessas de Jesus, nós reencontraremos todos aqueles que nós conhecemos aqui em terra e vivemos, nós reencontraremos, se da mesma forma esse que partiu, esse que morreu, seu corpo, a sua estrutura física se pereceu, né, e foi para o túmulo, nós teremos esse encontro glorioso. Sim. A única forma de nós não termos isso é se nós vivermos aqui em pecado, em descrédito dessa palavra, porque em Isaías capítulo 59, quando fala dessa separação física, né, daqueles que nós conhecemos, daqueles que nós convivemos, a morte realmente rompe todo esse relacionamento. E com a eternidade, com Cristo, nós temos esse rompimento e para sempre. Se nós vivermos em pecado, nós temos só duas opções de vivermos aqui nesse mundo, ou vivermos em santidade para agradar o Senhor, em obediência aos princípios, ou vivermos em pecado e termos a certeza que nós teremos essa separação de Deus eternamente, porque em Isaías já foi profetizado, isso muito antes de Jesus vir, né, 700 anos, mais ou menos antes de Jesus vir, o profeta Isaías já profetizou aqui no capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouçam. Pecado faz separação definitiva entre o homem e Deus. Por isso, só tem uma forma de nós religarmos essa comunhão, é através de confessarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador e vivermos em obediência a essa palavra. Então, se essa separação aqui na terra já é dura, imagina uma separação eterna. Então, o melhor que nós fazemos é crer nesta palavra e viver aquilo que Jesus nos ensina para termos a mesma garantia que ele deu aos mártires, como você já falou, e é o que está na sua palavra, lá em João 14. João 14, Jesus deu essa promessa, garantia de que nós reencontraríamos, sim, tanto com ele como com todos aqueles que viverem essa fé e essa obediência à palavra. E Jesus, ele já veio sem pecado, por isso ele é o único Filho de Deus. Todo homem é pecador, mas ele não. Então ele passou pela morte porque ele recebeu o nosso pecado. Ele veio como carne, igual nós. Na mesma condição nossa, separado ali de Deus nesse sentido. Ele teve que se submeter a Deus. Ele sendo Deus, se submeteu a Deus. Né? Ele se aniquilou-se a si mesmo e se fez semelhante a um homem. É isso aí. Né? E achado nessa forma de homem, ele humilhou-se até a morte e morte de cruz. Tudo foi ele mesmo. Ele se fez carne, ele se fez homem, ele se achado em forma de homem, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Quer dizer, em tudo ele se entregou, que é para resgatar nós.
porque a única maneira que tinha de resgatar o homem seria dessa forma. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus. Segundo objetivo, analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. Terceiro objetivo, apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. Pois é, os milagres, como acabou de falar até aqui mesmo nesse objetivo, os milagres que Jesus faz, continua fazendo, usando seus servos, né? Exatamente para mostrar para você que Ele é Deus, que Ele tem esse poder. E que existe esse mundo espiritual, essa maneira de, essa vida eterna. Né? Que depois da vida existe a vida eterna, depois dessa vida natural. E existe esse caminho de erro, que leva à morte eterna e que leva à vida eterna. Então, o que é só para mostrar para você isso mesmo. Aí acontece, ele permite o mal também estar aí no mundo, fazendo as maldades, né? Para você enxergar isso também, sair disso aí. Né? E receber um poder para resistir isso aí, resistir o mal e ele fugir de você. Né? Então é isso aí, os milagres é exatamente como quem diz assim, ó, tá vendo? Eu estou aqui. É testemunho a teu favor para te aumentar a fé, que é o caso aqui. Nós estamos falando que Marta tinha fé, ela já sabia, ela já conhecia, mas aumentou a sua fé. Porque ela ali ela não acreditava mais. Ela disse, já cheira mal, Senhor. Não, manda o homem vir para fora, rapaz. Que aqui quem. Eu não te falei agorinha que eu sou a ressurreição, a vida. Não te disse que se crer vê a glória de Deus. Então ele se colocou para a glória de Deus, que é exatamente esse testemunho. Como Deus tem poder para fazer o que Ele quer dentro da sua vontade. Né? Então foi isso aí. Ela disse, poxa, não tem negócio de dia não. Aqui ela aumentou a fé dela e de muitos, né? Então vamos para a introdução. O encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar nossa vida espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. Nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. E, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinado por Jesus e todo o Novo Testamento. Exatamente, é isso aí, esse resumo aqui, introdução. E aqui a palavra-chave é vida. Vida. Né? Que vida não é essa vidinha aqui de 120 anos, não. Estamos falando de vida eterna. E essa daqui que resgata a outra, né? Tem que ter entendimento para isso. Tem como você ir correr atrás dessa vida depois dessa aqui. Não, tem que ser nessa aqui. Então acabou de falar, né? Que você é uma semente que se você plantar, né, que é em terra boa, exatamente você receber a palavra de Deus, a orientação de como fazer com esse corpo aqui, você resgata o outro. Você vai ter uma recompensa, um corpo igual ao de Jesus. Mas se você vacilar, você vai receber um corpo de um demônio, que deve ser um corpo defeituoso, um corpo que não é igual o corpo de um ser humano. Por quê? Por que eu digo isso assim? A Bíblia não diz isso, mas até vai falar que é um corpo inglorioso, vai ser aqui, né? Aqui na lição vai falar, mas assim, como esse corpo igual ao do homem não vai ser, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. A imagem é exatamente como é aqui. A semelhança é as tuas atitudes, como é que tu vai ser. É para ser, né? A imagem é a semelhança. Aí você pode ser só a imagem, mas a semelhança não é. As duas atitudes são o contrário. Aí quando você receber outro corpo, vai ser um corpo de demônio, um corpo separado de Deus, que não tem nada a ver, nem parece com ele, e muito menos as atitudes,
que é o viver, a maneira, as obras. Pronto, as obras, né? Então, essas obras que é a semelhança, né? Eu vivo em semelhança. Rapaz, tu é igual o fulano, parece com ele, tu faz o teu gesto, tudo é igual. Pois é. Então tem que ser assim, né? Nós então, temos que, para recebermos essa recompensa, nós temos que abdicar de algo nesta vida. E Sim. o que Jesus nos ensinou foi a renúncia dos nossos próprios prazeres para vivermos a vontade dele, para podermos receber dele aquilo que ele disse para os seus discípulos e deixou na sua palavra. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Jesus declara, porque foste fiel no pouco. Pouco é isso aqui. Isso aqui tem pessoas que acham que é tudo, que é muito. Sobre o muito eu te colocarei. Então, o muito para você se apropriar, você tem que ter fidelidade nesse pouco. É a herança no reino. Exatamente. Aí você vê que Jesus, ele compara ali no semeador, na parábola do semeador, que nós somos o trigo. Plantou trigo, aí depois apareceu o joio no meio. Aí os empregados foram lá com o dono, aí nós não plantamos, não foi trigo? Foi. E como é que nasceu o joio? Não, onde foi o maligno, que veio de noite e plantou lá, nós vamos arrancar. Não, deixa que depois a gente separa na hora de colher. Joga o joio no fogo. Então é assim, é exatamente isso aí. Nós temos que ser trigo. Nós não pode ser joio. O joio parece ser trigo, mas não é. Então, quando Deus faz uma comparação, eu vou te falar, não tem como contestar não, né? Então é isso aí. Então é que nós seja esse trigo que é para alimento, é para ajudar, é para edificar, é coisa boa, não para atrapalhar. Então é isso aí. Primeiro tópico, propósito de Jesus. Primeiro subtópico, recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim, Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 15. E o da filha de Jairo, Marcos, capítulo 5, versículos 22, 23 e versículos 35 ao 42. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Este é o último dos 7 sinais, ou 7 milagres encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao texto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. É o que está lá em Evangelho de João, capítulo 10, versículos 40 ao 42. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão. João, capítulo 10, versículo 40. E levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17. Exatamente, esperar, ele até ficou mais um pouco, exatamente para que acontecesse quando ele diz que louvava a Deus por ele não estar lá. Que para que o nome do Senhor fosse glorificado, eles acreditassem, porque se ele estivesse lá, ressuscitava na mesma hora. Ou curaria antes mesmo, né? Se ele não tivesse morrido. A glória não seria tão grande, mas quando ele ainda ficou 2 dias no mesmo lugar, depois que ele saiu para lá, quando chegou lá já estava com 4 dias. Se o Senhor estivesse aqui. Não, mas ele vai ressuscitar no último dia. Depois ali, tira a pedra. Não, vai feder. Já cheira mal. Não. Marta, mas eu te falei. Aí mandou que me. Aí então a glória foi mesmo. Então Jesus, ele às vezes ele tarda exatamente. A gente tem que ver que essas lutas, que são as aflições, é para que você adquira a paciência, né?
E a paciência, a experiência. Que experiência o que que é? É exatamente essa glória, essa experiência é você se fortalece. No sentido, tanto você mesmo, não, já passei por isso, eu vou passar de novo. Quanto você dizer para os outros, não, te acalma, eu já passei por isso aí. E Deus vai te dar vitória. Então, experiência. E a experiência é que traz a esperança. E a esperança não traz confusão. Porque o Espírito Santo, pelo amor que está derramado no nosso coração. Então, a esperança é a final. Esperança é uma coisa, não, estou esperando, não vai dar certo. Pai, eu estou esperando, vai dar. Então, você está firme no que está esperando, né? Então, isso aqui aumentou muito a esperança de muitos, né? Não é não? Fortaleceu. Segundo o subtópico, desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Devido ao carinho e à amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava. Elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 5. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. E é fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Pois é, ele aumentou isso, essa fé, essa confiança, essa esperança, essa crença. A glória de Deus foi muito maior por isso. Então, quanto mais você suporta a luta, que é a prova, mais a glória de Deus cresce. Nisso aí, ela é mais glorificado o nome do Senhor. Sempre eu digo isso, o apóstolo Paulo deu muita glória a Deus na terra, né? E até hoje continua, claro. Por quê? Suportou. Então, quanto mais suporta, mais é usado. Eu suporto pouco, faz o quê? Deus não vai forçar eu, né? Então, quanto mais nós temos essa esperança, essa firmeza, essa confiança, essa fé, mais a glória de Deus vai se manifestar em nós. É assim. E essa reação de fé da nossa parte, da parte de Marta e Maria, foi uma reação positiva, porque todos os limites de todo aquele povo já tinham acabado. Tinha acabado as esperanças então, todas. quando nós ainda temos algum recurso, nós temos a tendência de ir até o nosso último momento, até a nossa última força, até o nosso último recurso. Igual aquela mulher do fluxo de sangue, ela buscou ajuda, particularmente durante 12 anos, ela ficou buscando em todos os lugares. Acabou tudo. Quando acabou todas as possibilidades, que chegou o milagre dela, aí ela realmente reconheceu que a parte do impossível era para Jesus. E Jesus, ele vem exatamente para a nossa vida, tratar dos nossos impossíveis, para que haja a glória do nome do Senhor. Então não precisa desesperar, porque mesmo que esteja morto, viverá. Seja qualquer área da nossa vida, se nós crermos que Jesus tem todo o poder de ressuscitar isso, pode ressuscitar. Vamos por... É isso? É. Terceiro subtópico, o tempo divino. Maria e Marta acreditavam que Jesus estivesse em Betânia. Ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 14 e versículos 17 ao 22. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia.
Glória a Deus, é. E aí isso aí a gente vê também no Velho Testamento, né? Que está na Bíblia mesmo, que eu me lembro aqui, Eliseu ressuscitou 2. Assim, para viver de novo, claro. Um foi o filho da viúva, né, que ele deitou em cima lá, tal. Aí ressuscitou dos mortos. E o outro foi depois dele morto. Pegaram um soldado que tinha morrido na guerra e jogaram em cima dos ossos dele, na sepultura de Eliseu, e o soldado levantou e saiu correndo atrás dos outros. Então, esses 2 a gente vê que ressuscitou, né? Então, é assim, Deus ele continua da mesma forma. Aí muita gente critica até, não, cara, são pilantras, Mas não é, irmão, existe o poder de Deus nas nossas vidas, né? É dado todo o poder para o homem na terra nesse sentido aí. Pisar serpente, escorpião, toda a força do maligno, ou impor a mão sobre o enfermo, ressuscitar os paralíticos, os mortos e levantar os paralíticos, é isso aí. Agora depende da busca, né? E Deus opera exatamente nesses corações que desenvolvem um relacionamento genuíno com Ele, que foi isso que aconteceu com Eliseu. Tinha um relacionamento genuíno com Deus. Sim. E essa família aqui, Marta, sim, Maria e Lázaro, eram amigos de Deus, então eles tinham uma comunhão. Então, se nós tivermos comunhão plena, o Senhor também fará a vontade dele na nossa vida. Graças a Deus, nós vamos no nosso intervalo, ficou poucos minutos aqui, mas é assim, nós voltamos daqui a pouco com o segundo tópico da nossa missão, no nome de Jesus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Vamos cantar. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
Graças a Deus já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico, o encontro de Marta com Jesus. Primeiro subtópico, o encontro. O versículo 20 do capítulo 11 de João descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que se o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Versículo 23. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, de acordo com o versículo 22, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 24. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. Versículos 25 e 26. É assim, ela mesmo acreditando, ela não teve essa realidade na hora, ela não caiu na real. Ela não estava nos projetos dela, tinha perdido as esperanças. Quando perde as esperanças, você não tem nenhum projeto, um plano, não pensa, você não acha que não alcança aquele objetivo. Então ela nem pensou nisso. Ou seja, tinha acabado todas as esperanças e não tinha nem uma expectativa alguma nesse sentido. Quando Jesus falou, ela nem achou que ele não estava falando nesse sentido assim, porque ela não tinha esperança. Porque se ela tivesse, ela dizia, então vamos lá, ele está ali. Mas não, ela pensou logo, não, ele está falando na ressurreição, que ela já estava pensando nisso, já há 4 dias já pensando nisso. Já estava mais para o lado dele, agora só na ressurreição, para nós ver ele, na ressurreição vindo. Então já estava dentro da mente dela aquele desânimo, né? Sim. Quando ele falou. E assim, quando ele falando assim, ela não entendeu por esse lado, entendeu só pelo lado que já estava dentro da mente dela já. Então é isso aí que é o desânimo, é a falta de fé, isso aí. Você quando desanima de uma coisa, já sai, já deleta aquilo lá, a possibilidade, acabou a possibilidade. Né? Então a fé é aquilo que você está com a possibilidade. Você não, ainda tem isso aqui, não, eu estou acreditando aqui ainda. Ainda tem essa chance, né? Então você ainda está viva a esperança. Ali tinha morrido. Vamos. Segundo subtópico, quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João, capítulo 11, versículo 24. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. Versículo 25. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Versículos 43 e 44. Jesus deixou bem claro ali que ele faz, está no controle dele mesmo, né? Ele tem todo o controle, todo o poder, né? Deixou bem provado isso ali, que ela não tinha, nem pensava nessa possibilidade, né? Ninguém ali, mas Jesus mostrou isso aí. Então, quando acaba todas as esperanças de um ser humano, ou todos os seus objetivos,
ou projetos e tudo, Jesus está lá ainda, né? Ainda tem o médico dos médicos, o Senhor da vida, né? Que pode mudar tudo de uma forma que você nunca pensou. Sempre Deus gosta de fazer dessa forma. Não estava nos teus projetos, não pensava dessa forma. Ele faz de uma forma que você diz, poxa, mas assim, isso aí é impossível. É assim mesmo, é impossível mesmo. Então vamos... Terceiro subtópico, promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, João 11:25, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ao se identificar como a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim, disse Jesus, versículo 26. Assim sendo, aqueles que creem em Jesus recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Exatamente. Ele tem todo esse controle aí de... né? Todo esse poder, como ele mesmo disse, né? Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Né? E ele tem isso aí depois, porque Jesus já era, ali na verdade, ele já era um filho de Deus, já ali, já não tinha pecado. Né? Ele já estava com aquele poder total, né? Se você ver se os outros tinham, foi dado a Moisés abrir o mar vermelho, toda aquela trajetória do deserto, imagina o próprio Filho de Deus, né? Então, e de agora, depois que ele foi subir aos céus e deixou a igreja com esse poder para fazer isso aí, eu vos dou poder. Então, nós temos que assumir isso aí. Né? Vamos ao terceiro tópico. Terceiro tópico, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Primeiro subtópico, a ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. João, capítulo 11, versículo 23 e 24. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João, capítulo 5, nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. 1 Coríntios, capítulo 15. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 17. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15. Glória, né? Sim. Pois é. É um contrário de glorioso, né? Então, o corpo, é o que nós falamos agora há pouco, né? Um corpo diferenciado, não é um corpo parecido com um de homem. E você vê que o corpo de Jesus é igual ao nosso, parecido com nós, porque sempre quando Jesus ressuscitou num corpo glorificado, aí era um homem, aparecia e só não fazia conhecer ele como Jesus, porque ele veio no outro corpo, um corpo glorificado, mas era um homem normal.
que os discípulos viram várias vezes e não conhecia que era ele. Mas pelas atitudes, sim. Pelos seus milagres, sim. Pelo jeito de ensinar, sim. Então, veja que Deus, ele é um homem igual a nós, assim. No sentido de a imagem. E agora a semelhança que é totalmente diferente, né? De maneira que nós precisamos imitá-lo, né? Então é isso aí. Já o ímpio, com certeza, é um corpo. Ó. Pessoas que vê demônios aí, diz que é todo defeituoso, né? Então um corpo inglório, né? Pois é, vamos aí o segundo subtópico. Segundo subtópico, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo, João 11:26. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 25. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica, segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Exatamente. Você foge, escapa da segunda morte. Então vamos terceiro subtópico, uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. João 11:35-39. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro vem para fora, do versículo 43, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. João capítulo 14, versículo 3. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos, entre aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Exatamente, é como que ele diga para todos nós, vem para fora, vem para mim. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Então é isso aí, vem para mim. Então quando ele chamou Lázaro, ele evidenciou isso aí, como que ele estivesse chamando todos nós. Vocês estão mortos? Vem, sai para fora da cadeia, dessa prisão do pecado, né? É isso aí. Vamos para a conclusão aí. Conclusão. Esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Pois aí você vê que quando ele disse, vem para fora, primeiro ele disse, tirai a pedra, né? Então é assim, é no sentido de nós entre nós fazemos, nós vamos tirando esses tropeços, nós vamos aprendendo um com os outros e vamos tirando aí os embaraços e pecados que estão de perto nos rodeia, né? Ou seja, tem a parte tua que é exatamente tirar a pedra lá. Aí ele chamou, né? Ou seja, você precisa tirar esses impedimentos para que possa ouvir a voz do Senhor. É exatamente abrir a porta. Eis que tu a porta e bato, né? Como quem estivesse lá de fora ali, Lázaro lá dentro.
Ele diz, rapaz, se tirar a pedra aí, eu chamo ele para fora. É como que seja assim. Se tu abrir a porta, eu entro na tua casa, né? Então, assim, é uma evidência mesmo, uma comparação, uma maneira apontando para a ressurreição do homem, para todos nós, né? E o maior impedimento de nós vivermos plenamente o plano de Deus para a nossa vida é a incredulidade. Então, nós temos que estar o tempo todo combatendo essa dureza de coração. Aí você vê que a Marta não queria que tirasse a pedra. Que é exatamente essa questão aí de você não permitir de abrir a porta para Jesus entrar. Dá um entendimento dessa forma. Não, cheira mal, o cara aí não vai querer Jesus, não, larga a mão. Não, vai, bora pregar para ele, é como que seja assim. Se você for olhar por esse lado. Não tira não, que isso aí tá morto, isso aí não quer Deus não, rapaz. É como que fosse dessa forma, entendeu? Não, mas tira a pedra, né? Eu vou salvar ele, ele vai escutar minha voz, né? E se ouvir a voz, sai para fora, né? Então, se alguém ouvir minha voz e vir abrir a porta, eu entro. Então, assim, dá esse entender aí, né? Mas é isso aí, que Deus abençoe. Nós estamos aqui finalizando o nosso programa de hoje. Deus abençoe grandemente. Espero que você tenha aprendido junto conosco e continue buscando, né? Para que possa compreender isso aí, vai tirando essa pedra, você vai tirando esses impedimentos, esses embaraços da sua vida e você vai acreditando no Senhor piamente, sem permitir nenhum tropeço, alguma coisa que venha atrapalhar essa crença na doutrina do Senhor Jesus, com essa esperança, né, da ressurreição após a morte, né? Que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica, na TV também no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.